O Super Feirão, Supermercado Pastorinho, Centro e Vila Marcondes. ZYK 633 1070 kHz. 10.000 watts de potência. Prudente AM, a rádio da gente. Prudente, São Paulo. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Os bastidores da política. As decisões que influenciam a sua vida, cultura, comportamento e o que acontece em nossa região, sempre com opinião de verdade. Começa agora a sua voz no rádio. Conexão Prudente. Agora são 11 horas e 5 minutos. Bom dia. A partir de agora nós vamos juntos com o Conexão Prudente até o meio-dia. Você ficou na companhia agradável do Hélio Cassimiro e também do meu amigo Claudemir de Lima aí nas primeiras horas desta manhã de quinta-feira. Hoje é dia 30 de outubro, penúltimo dia do mês aí de outubro. Amanhã já finaliza outubro, já começa dia 1º, dia de Todos os Santos, que é o dia de todos os homens, né? Depois sem finados, enfim. Já estamos terminando o ano. Neste momento a temperatura é de 34 graus em Presidente Prudente, a mínima foi de 22 graus, a máxima poderá chegar hoje a 36 graus em Presidente Prudente. Bom dia, Jonatas Caetano. Muito bom dia, Júlio Carlos, um abraço para você, bom dia, o amigo ouvinte. O mês de outubro já foi, está chegando o mês de novembro aí, daqui a pouco dezembro, janeiro, e mais um ano se passou, hein, Joilton? Mais um ano que foi-se embora. Está conosco aqui na produção a Bia Aiello. Conosco, vamos às manchetes. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Câmara de Presidente Prudente, Câmara Municipal aprova a abertura de CPI da Cultura. Discussão sobre a Sabesp. Vereador Isaac Silva opina favoravelmente à renegociação da dívida. Já o Mauro Neve, como deveria se esperar, se diz contrário devido à falta de clareza no assunto. Caso Meirelle Franco. Bolsonaro nega envolvimento em assassinato e faz ataques à Rede Globo. Garotinho e Rosinha são acusados de ameaçar testemunha. Casal que é unido, né? Vão até presos juntos, que maravilha. Governo proíbe pesca em pontos atingidos por óleos do Nordeste. Cientistas se unem para combater efeitos do óleo nas praias no Nordeste. Ministério Público da Bahia prepara reunião para discutir vazamento de óleo. CPI de Brumadinho pede indiciamento de 22 executivos. E parece que há uma luz no fundo do túnel. Bem no fim do túnel. Toffoli propõe ao Congresso medida contra prescrição de crime. Tudo isso e muito mais no seu Conexão, que já está no ar. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Bom, gente, são 11 horas e 7 minutos. Nós estamos acompanhando esta informação que ontem caiu como uma bomba no meio jornalístico sobre um dos criminosos lá que participaram do assassinato da Marielle Franco, a vereadora lá do Rio de Janeiro. Um dos participantes teria ido até o condomínio que mora o Jair Bolsonaro na época do assassinato. O incrível dessa informação, daqui a pouco nós vamos entrar mais nesse assunto, é de que não houve um cuidado de se apurar todos os fatos a respeito do assunto, porque não é o fato de ser o presidente da República, não é o fato de ser o Jair Bolsonaro. O fato é de você ter o cuidado para não manchar a imagem de uma pessoa sem sequer a investigação ter sido concluída. O que nós vimos até agora não tem nada de concreto de que o Bolsonaro autorizou essa pessoa entrar lá, mesmo porque ele acabou não indo até a casa do Bolsonaro, ele foi até uma outra casa lá naquele residencial.
E o Bolsonaro sequer estava lá. Como é que ele poderia autorizar se lá não estava no dia da ida desse indivíduo até aquele condomínio? Este é o tipo de informação que a gente tem que esperar até o fim para que possa trazê-la. Porque o que vai acontecer agora com este crime? Como se trata do presidente da República, não se pode julgar por um juiz no caso do estado do Rio de Janeiro, que estava sendo lá, e não pode sequer ser investigado. Então tem que ir tudo para a esfera federal. Tem que inclusive para que os ministros lá do Supremo possam decidir a respeito deste assunto. O que vai acontecer? Vai travar todo o processo. Eu não sei qual é a medida que será tomada nas próximas horas, mas como se trata de um homem público, de um homem que é o cargo mais importante da política brasileira, presidente da República, a intenção da Rede Globo de televisão, a intenção das pessoas que divulgaram essas informações é justamente emperrar o processo, a investigação. Mais uma vez, lamentavelmente, porque é isso que parece que quer essas pessoas. Então, neste caso da Marielle, a gente vê que os bandidos que cometeram este crime são estrategistas, que o máximo que eles puderam atrapalhar o processo, eles atrapalharam, e estão atrapalhando. Então eles sabiam que dentro da lei da brasileira, como se trata do presidente da República, tudo muda a partir de agora. Então vamos ver quais são as medidas que vão ser tomadas nas próximas horas. E não se pode. Eu não sou fã do Jair Bolsonaro, eu sou fã do Brasil. O importante é quem esteja lá no cargo, que seja uma pessoa honesta, que combata a corrupção, uma pessoa que saiba o que está fazendo lá. Eu não sou apaixonado por político, eu sou apaixonado pelo Brasil, apaixonado pelo meu estado e pela minha cidade, a cidade que eu pago meus impostos. O importante é que a pessoa que esteja lá ocupando o cargo, que ela se dê bem no sentido de administrar bem o dinheiro público, em qualquer que for a esfera. Se o Bolsonaro não der certo, está justamente aí a população brasileira. Não é que tem muita gente, não, eu vou votar no Bolsonaro 2020, 2024, não é assim. Porque de repente, no meio do caminho, pode acontecer alguma coisa que desabone Jair Bolsonaro para ser o nosso presidente da República para o próximo mandato. Então vamos esperar, gente, vamos com cautela. Não estou aqui para defender o Bolsonaro, mas o que fizeram com o Bolsonaro, só tem uma coisa para dizer: a pura sacanagem, pura sacanagem. É uma irresponsabilidade jornalística. Nós tivemos aqui a semana passada algumas informações importantes a respeito dessa questão da cultura aqui de Presidente Prudente. Nós tivemos até acesso antes da Câmara Municipal, antes daquela audiência pública. Mas dentro da responsabilidade jornalística de jogar o nome de uma pessoa na lama, nós seguramos essa informação para que dentro do prazo certo, no momento certo, a gente pudesse divulgar a questão desses áudios que apareceram lá na Câmara, sobre a CPI da cultura que agora está sendo instalada, porque agora é público. Mas a gente não pode jogar o nome de qualquer pessoa na lama sem ter provas, sem ter um julgamento, sem ter uma investigação correta dentro dos moldes da lei. Então as informações nos chegam aqui todos os dias, os mais válidos, principalmente na área política. Todo dia chega uma informação aqui. Todo dia. Tem aqui o político A, o político B, o C e tal, está envolvido nisso, está naquilo. Nós aqui temos responsabilidade com a informação. Pelo menos no nosso programa, no jornalismo da 101 FM da Prudente AM, que é das 7 às 7h30, no meu programa, que é o Repercussão, e neste programa nós temos responsabilidade com as informações. Quanto aos demais companheiros que têm seus programas terceirizados, é responsabilidade deles o jornalismo que eles fazem. É responsabilidade deles. Agora, quanto a nós aqui, nós temos uma responsabilidade muito grande com a informação. Para jogar o nome de uma pessoa na lama é rapidinho. Depois, para consertar a asneira que fez, que eu não vou usar uma palavra aqui, que nós estamos na hora do almoço, e também a gente não pode usar palavras chulas aqui, mas para jogar asneira, né, na rua é muito fácil. Depois, para consertar, daí é complicado. Tá bom? Gato escaldado com água quente tem medo de água fria. Já dizia minha querida vovozinha que está lá no céu com Deus. Jonatas Caetano,
vamos à primeira matéria, depois o Jonatas vai comentar também, nós vamos voltar essa matéria aqui, tá bom, Jonatas? Meu querido Jonatas Caetano. Vamos primeiro aqui à Câmara Municipal, aprova a abertura da CPI da Cultura. O Jonatas, como sempre, atento, esteve ontem lá acompanhando a sessão e nos traz a informação. Conexão Prudente. Eu converso neste momento com o presidente da Câmara Municipal aqui de Presidente Prudente, vereador Demerson Dias, o Demerson da Saúde do PSB. Vereador, muito bom dia, obrigado pela sua participação. O que foi discutido na noite desta segunda-feira em mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal? Primeiro, bom dia, né, aos ouvintes, bom dia, Jonathan, né, e já parabenizo pelo trabalho. Hoje, na sessão, nós aprovamos mais 6 projetos de lei, né, do Executivo e alguns da Câmara Municipal, dos vereadores, mas hoje nós recebemos uma comissão de pais da Escola Jupira Marcondes, e também o que chamou mais atenção hoje na Câmara Municipal a Comissão de Cultura, que é formada pela Comissão Permanente de Cultura, que é formada pelo membro Dr. Enio, vereador Dr. Enio, vereador Geraldo e vereador Bozo. Eles referendaram, né, que a Câmara Municipal, os 13 vereadores, abrisse uma CPI para apurar tudo aquilo que vocês têm demonstrado aí através da imprensa e até mesmo no último dia 25, na sessão, na audiência pública, que foi discutido, mais de 13 pessoas tiveram o direito de fala, o Conselho, o secretário de Cultura, foram dado o espaço para todos, né, dentro da democracia, alegar os problemas que estão acontecendo na Escola Jupira Marcondes. E a Comissão de Cultura achou por bem apresentar para o plenário a abertura da CPI. E foi aprovada. Essa CPI foi aprovada, unânime, pelos 13 vereadores. E também a gente já temos os membros, que é hoje o presidente da comissão da CPI, é o Dr. Enio, o relator é o vereador Anderson Silva, e o membro, o vereador Mauro Neves. Então, já está instalada a CPI da Cultura aqui em Presidente Prudente. E agora, a partir da manhã, já começam os trabalhos dessa comissão. Tudo aquilo que o Conselho de Cultura, tudo aquilo que os pais, os professores relataram aqui, essa comissão tem os poderes de resolver, de ir atrás dessas questões, dessas denúncias, para que mostre transparência para a população de Presidente Prudente, questão da cultura aqui em Presidente Prudente. Tá certo, nós ouvimos o vereador Demerson Dias, presidente da Câmara Municipal aqui de Prudente. Vereador, muito bom dia, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, né? Bom dia a todos, parabenizo todos vocês da rádio, especialmente você. Até nesse momento agora nós em trabalho e você continua aqui demonstrando e mostrando o trabalho dos 13 vereadores. E coloca a Câmara Municipal sempre à disposição das pessoas. Nós estamos de portas abertas para atender os moradores e os munícipes aqui de Presidente. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Bom, gente, olha, tá aí aberta a CPI da Cultura. Na realidade, tudo começou com essa descentralização da cultura. Daí as pessoas começam a gravar áudios e tudo. O que a Câmara Municipal tem que verificar nessa questão, de que forma que esse áudio foi obtido, a legalidade desse áudio, que não é assim, vai pegar um áudio que tem lá, por exemplo, nós aqui da rádio, pegar um áudio e colocar aqui no ar. Eu tenho o áudio, o Jonathan sabe disso, né? Eu tenho o áudio aqui, só que eu não vou colocar no ar algo que eu não sei como que foi obtido, qual é a legalidade da obtenção deste áudio. Ele foi editado? Não sei, eu ainda não mandei para uma perícia, né? Então, mandaram uma perícia, a perícia vai falar, foi editado ou não foi esse áudio? Porque às vezes você fala 2 minutos e 20 segundos você fala algumas palavras que, se editadas, dá uma conotação de que foi dito algo diferente. Não estou dizendo que é o caso, porque neste caso a Câmara de Vereadores, através do Dr. Enio Perrone, quais são os outros membros, ô Jonatas?
Os membros da Comissão de Cultura é o vereador Dr. Enio Perrone, o vereador Wellington Bozo também é membro da comissão. Não, da CPI. Da CPI. É que são duas questões. Não, a comissão eu tô e a falando CPI. da CPI. Isso, da CPI é o vereador Dr. Enio, que é o presidente. Mauro Neves. O Mauro Neves, que é membro, e o Anderson Silva, que é relator. Que é o relator Isso. do processo. Então, que esses 3 vereadores, na apuração dos fatos, faça esta pergunta. O áudio, como foi obtido? De que forma foi obtido? Qual a legalidade disto? Se provando isso, chegando-se a essa conclusão, quais foram os erros cometidos pelo secretário de Cultura e pela pessoa que está envolvida nisso daí? Eles cometeram erros? Se cometeram, tem que pagar pelos erros que cometeram. Se não cometeram, que também a CPI, os vereadores, cheguem e mostrem para a população de que nada de ilícito foi cometido no caso. Só que tem que pegar o áudio na íntegra, o áudio inteiro e ouvir. Não é? E só que não pode usar algo que foi adquirido de forma ilícita, de forma ilegal, para poder punir alguém. Isso vai extrapolar aquilo que é legal nesse país. Então esperamos que os vereadores, de uma forma geral, os 3 vereadores da comissão, da CPI, da comissão aí que foi aberta, a abertura dessa CPI aqui na Câmara, que eles apurem os fatos dentro da legalidade. Se houver culpados, que se puna exemplarmente para não acontecer mais. E se não tiver culpado, que se mostre para a população também. Joilton, vale ressaltar também que a comissão tem 90 dias para apresentar o relatório e para a aprovação do relatório, maioria simples de votos. Que eu acredito que os vereadores teriam, né, no caso aí, esses votos. Agora, o que vai acontecer daqui para frente, nós não sabemos. Nós não sabemos. Que o secretário de Cultura tenha aí a responsabilidade, junto com a população, o Fábio Nogueira, de mostrar tudo o que aconteceu. Eu conheço o Fábio Nogueira já há mais de 20 anos que eu conheço o Fábio Nogueira. Praticamente desde quando cheguei aqui em Presidente Prudente para trabalhar, conheço o Fábio Nogueira. E eu acredito que o Fábio vai dar todos os esclarecimentos dentro daquilo que é legal a essa CPI. E que os vereadores ouçam o que realmente aconteceu dentro desse contexto. O que nós não podemos, gente, de forma nenhuma, é aproveitar este período eleitoral que nós já entramos, que nós estamos a menos de um ano de uma eleição, porque no final de outubro do ano que vem nós já saberemos quem será o próximo prefeito ou se o prefeito que aí está vai continuar, nós não sabemos. Então não se pode usar para fins eleitorais, tem que ser usado para fins de esclarecimento para a população. Porque quer queira ou não, se trata de um secretário de Cultura, que, diga-se de passagem, está lá desde o Agripino como secretário, depois veio no governo Tupã, agora com o Nelson Bugalho como prefeito. Ele vem sendo secretário de Cultura de Presidente Prudente e nós precisamos saber o que realmente aconteceu. E nós estaremos aqui para divulgar os fatos. Doa a quem doer, que este é o papel do jornalismo sério. Agora, eu não vou colocar aqui, já até as pessoas estão me cobrando, que eu coloque este áudio aqui com irresponsabilidade. Isso eu não posso fazer. Isso não é jornalismo. Que me desculpem as demais pessoas, que tem pessoas aí que já participou de governo e só sabe hoje e tá atacando pedra. Já foi vidraça, viu? Vamos à próxima matéria ou você quer falar alguma coisa, Jonas? Você que acompanhou ontem lá, o que você sentiu sobre essa questão, Jonatas? Os que estavam presentes das comissões de cultura, os próprios representantes da Escola Municipal de Artes, ali a Jupira Marcondes, aprovaram a escolha dos vereadores, que foi o relatório, a solicitação foi aprovada pelos vereadores de maneira unânime. Os 13 vereadores votaram favoráveis à abertura da CPI. E vale ressaltar também que essa CPI, Joilton, ela tem força de polícia para convocar e intimar qualquer pessoa relacionada ao caso para prestar esclarecimentos. Claro, claro. E como tem essa força de convocação, o caso da CPI, né, que faça tudo, né, daquilo dentro do padrão de qualidade que eu acredito muito que tanto o doutor Enio Perrone, o Mauro Neves, né, que é declarado oposição, mas nesse caso tem que ser imparcial, e o Anderson Silva que vai ser o relator, mas na verdade não é o Anderson Silva que é o relator, tá? É o pessoal lá, os escreventes da Câmara, que escreve tudo lá, ele só vai falar sim ou não e tal, mais ou menos isso daí que funciona, né? Bom,
Vamos falar sobre a Sabesp? Tá aqui. Então, dá licença um pouquinho, vou fazer igual o Ratinho, né? Faz favor um pouquinho a câmera aqui. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o pessoal aqui. Na renovação do contrato da Sabesp, não tinha essa dívida para pagar? Por que não foi discutido esta dívida na renovação do contrato da Sabesp? Eu gostaria que alguém me explicasse isso. Porque é uma dívida que está aí de 30 milhões de reais. Eu queria que alguém me explicasse por que não foi renegociado. Porque sabia-se que tinha essa dívida, essa dívida foi contraída há alguns anos atrás em mandatos anteriores aí. Por que essa dívida não foi negociada dentro do contrato e não foi quitada de uma vez? Porque houve, por exemplo, dinheiro para poder reformar o Balneário da Amizade, houve outras partes contratuais dentro da renovação do contrato. Por que esses 30 milhões não constou deste acordo que foi feito? Hein? Eu queria saber, eu gostaria que alguém me explicasse por que não. Mas vamos trazer aqui primeiro o Isaac Silva, que foi ouvido pelo Jonatas Caetano. Ele é favorável, né? E também não deveria ser diferente, né? Aliás, o Isaac Silva, né, além de vereador, também ele é funcionário da Sabesp, né? Então, vamos aí trazer a matéria. Não estou aqui duvidando, o Isaac Silva é uma das pessoas que goza da minha credibilidade. Quero deixar isso aqui claro, né? O Isaac Silva é uma pessoa que está aí há vários mandatos, é uma pessoa, na minha concepção, idônea. Só que ele não poderia ser contra, né? De forma nenhuma. Seria até divergir, né, do cargo que ele ocupa. Vamos à matéria com o Jonatas Caetano. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Eu converso neste momento com o vereador Isaac Silva, que é do PSDB, e na noite desta segunda-feira foi colocada em discussão aqui na Câmara Municipal a questão de uma autorização para o Executivo Municipal renegociar a dívida que existe com a Sabesp, a dívida que o Executivo, que a Prefeitura tem com a Sabesp. Vereador, muito bom dia, obrigado pela sua participação. O senhor opinou sobre essa questão na noite de hoje, qual a sua opinião sobre essa votação? Muito bom dia. Na verdade, foi assim, eu acredito que houve uma interpretação, mau entendimento de alguns colegas, porque o projeto é um projeto que pede autorização para que a Prefeitura possa negociar o desconto de juros e multas nos dois processos que a Sabesp move contra a Prefeitura Municipal, que aliás já existe decisão desde 2012. Nas duas varas aqui do presidente Pimenta, são dois processos, e hoje essa dívida ela está em torno aí de 36 milhões com juros e multas. E o que a Prefeitura está tentando, com autorização legislativa, é o desconto desses juros e multa. Então de 36 milhões, viria para em torno de 25, 26 milhões. Mas mesmo que a Câmara aprove essa autorização, mesmo assim o TJ, que é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele tem por obrigação de aceitar ou não. A opinião vai ser do TJ e depois do TJ do Conselho Estadual da Sabesp, se aceita ou não. Então, sem essa autorização, não há como o município buscar esse acordo ou digamos assim, essa liberação de juros e multas. Tem que haver essa autorização legislativa e depois ter o segmento do Tribunal de Justiça e do Conselho da Sabesp. Tá certo, nós ouvimos o vereador Isaac Silva, que é do PSDB. Vereador, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui no Conexão Prudente. Eu que agradeço, muito bom dia a você, muito bom dia a todos os seus ouvintes, estou sempre à sua disposição. Conexão Prudente. Vamos já direto ao Mauro Neves, que, como não deveria ser diferente, né? Ele é contra esta renegociação da dívida. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Eu converso neste momento também com o vereador Mauro Neves, que também é do PSDB, e o vereador também opinou sobre essa questão da Sabesp aqui na Câmara Municipal na noite dessa segunda-feira. Vereador, muito bom dia, obrigado pela sua participação. Qual é a sua opinião sobre a questão dessa renegociação dessa dívida? Bom dia, Jonathan, bom dia a todos os seus ouvintes. Ficou com algumas dúvidas, né? Nós pedimos alguma informação sobre esse projeto. Não foi colocado no corpo do projeto como seria a divisão, o pagamento dessa dívida, né? Fala que tiraria os juros e as multas, e então ficou bastante confuso, até porque quando da renovação
do contrato, por mais 30 anos na última renovação. Saiu, inclusive, em órgãos de imprensa, sites, que essa dívida teria sido amortizada, né? Ela teria sido entrado na negociação, né? E então surgem aí algumas dúvidas, né? E diante dos pedidos de informações que nós fizemos aí, nos informou que a dívida seria retirado, né? Multas, juros. Então ficou um pouco confuso. Então, na dúvida, é a mesma coisa de dar um cheque em branco, né? Eu não vou, uma autorização, quer dizer, eu estou dando autorização para o Poder Executivo negociar com a Sabesp uma dívida, né, que pode chegar a 36 milhões. Então, realmente, eu fiquei em dúvida, né? Então, por isso eu votei não, até porque o próprio Executivo não nos deu aí as informações devidas da forma que nós pedimos. Tá certo, nós ouvimos o vereador Mauro Neves, que é do PSDB. Vereador, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui no Conexão Prudente. Obrigado, bom dia, obrigado pela participação sempre aí na Câmara, levando as informações aí para o cidadão. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Se eu sou aí os vereadores, se eu sou um dos vereadores, não é que eu iria votar a favor ou contra a negociação da dívida aí para pagar, tá? O que eu iria questionar é o seguinte: houve uma negociação lá no contrato de renovação ou não houve? E se não houve essa negociação, por que não houve se a dívida existia? É uma dívida de 2003 e 2007, é isso, Jonatas? Justamente. A discussão é antiga, Joelton, vem de 1993, porque a discussão que havia era o seguinte: a Sabesp tinha uma dívida com a Prefeitura de Prudente, é bem mais antigo do que isso. Então a Sabesp quitou essa dívida com a Prefeitura, a alegação dos vereadores, que houve essa quitação, e esse dinheiro foi usado então para a revitalização do Balneário da Amizade. 5 milhões de reais. Isso, que era uma dívida que a Sabesp tinha com o município de Presidente Prudente. Porém, não se sabe como essa dívida apareceu agora, que dizem que é a dívida de prédios do município que não foram pagos, aí a conta de água. Então, logo os vereadores, não sei se pode ter duas CPIs, eu não sei se há uma legalidade nisso. Eu sugiro aos vereadores que também abram uma CPI para saber da renovação do contrato da Sabesp. Saber por que não colocou essa dívida, saber das pessoas envolvidas, por que não houve uma negociação, porque 30 milhões de reais, na atual conjuntura, na pendura que está a Prefeitura de Presidente Prudente, que não tem dinheiro para absolutamente nada, para pagar os funcionários. O prefeito disse nesse microfone aqui que os funcionários que são concursados serão pagos, mas aqueles que são o pessoal ali dos cargos de confiança vai ter um atraso no pagamento. E pagamento de fornecedores está numa dificuldade tremenda. Todo mundo sabe disso, não é um problema da Prefeitura de Presidente Prudente. É de praticamente quase que todos os municípios do Brasil. São poucas as prefeituras que hoje estão arcando com seus compromissos corretamente. Eu vejo prefeitos aí cancelando rodeios, prefeitos cancelando carnaval, prefeitos cancelando aí algumas coisas aí, justamente para que possa fechar as contas. E não é diferente a Prefeitura de Presidente Prudente. Então, logo que os vereadores abriram uma CPI para poder analisar a questão da cultura, abra também uma CPI. Atenção, vereadores, os 13 vereadores aqui, não vou citar nome, mas os 13 vereadores. Vamos abrir um leque de informação para saber qual é a real dívida que existe com a Sabesp. Ela existe de fato? Por que ela não foi negociada dentro do contrato de renovação, que ficaria muito mais fácil ter feito isto? Porque jogar a responsabilidade para o prefeito que vem depois é muito fácil. É muito fácil. Então, abra-se uma CPI e vamos apurar os fatos, tá bom, senhores vereadores? Ô, Joelton, a questão é de que já existe 2 sentenças contra a Prefeitura de Presidente Prudente a respeito do assunto. A respeito do assunto, que a Prefeitura deve pagar a dívida. Então, a questão que foi proposta pelo Executivo Municipal era se a Câmara autorizaria uma possível renegociação. Só que alguns vereadores questionam o seguinte: mas que renegociação? Quais são os valores reais da dívida? Então, os vereadores deveriam apurar isso. Os vereadores apurar isso, inclusive levar para a justiça, porque
O questionamento é por que não houve essa negociação na renovação do contrato com a Sabesp. E outra questão que fica como o vereador Mauro Neves colocou aqui também, como vai negociar uma dívida que você não sabe quanto é o valor? Qual que é o valor Qual real? é o valor da dívida? Se renegociar... Jonathan, o que eu quero de colocar, Jonathan, por que não foi, essa dívida não foi colocada na renovação do contrato? Então, é a questão também que foi levantada pelo vereador Adão Batista na discussão ontem. Se ela existe, por que não foi colocada na renovação? Da onde veio essa dívida? Quanto que é os juros? Quanto que a prefeitura deve? Então, sabe, o professor Agripino falava umas coisas, umas loucuras, que a água, ela vem lá, Deus coloca água lá, o Agripino que falava isso, tá? Que a água pertence ao povo. Até uma vez ele foi lá, invadiu a Sabesp, que eu sou contra isso também, as coisas têm que ser feitas dentro da legalidade. Mas se a água, a Sabesp capta a água que vem lá do Rio do Peixe, que quase que 100% da água que os prudentinos bebem vem lá do Rio do Peixe. Cerca de 45 quilômetros mais ou menos é que vem essa água lá do Rio do Peixe. Não, mas é bem pouco que vem lá de Coronel Goulart, desses outros aí, mas quase que 100% vem tudo lá do Rio do Peixe, que vem de lá. Daí essa água é tratada pela Sabesp e tudo, e é vendida para a população. E a Sabesp, ela cobra, vamos supor, R$10 da água que as pessoas bebem e um percentual, que eu não lembro qual é aqui, para o tratamento do esgoto. É quase praticamente o dobro do valor que a pessoa paga para o tratamento e paga tudo. Então, a Sabesp, ela tem aí um dinheiro que ela leva grande aqui de Presidente Prudente, né? Então eu quero saber, eu preciso saber, né? Como diria o Roberto Carlos, né? Eu preciso saber da sua vida, então, né? E a questão que vale ressaltar também, que foi colocada pelos vereadores, inclusive pelo vereador Adão Batista, pelo vereador Anderson Silva também na discussão ontem, vários vereadores opinaram sobre essa questão, é de que a prefeitura já está endividada. Tá, e muito endividada. E a questão é de que, da onde vai sair esse dinheiro? Quem é que vai pagar essa conta? Como nós costumamos falar aqui, Joilton, o Estado não gera riquezas. Quem gera riqueza é a população. A população através dos seus impostos. Através dos seus impostos. Então o que vai fazer? A população vai pagar a conta? Então, mas é isso, Jonathan, a grande questão que eu quero bater na mesma tecla, volto a bater na mesma tecla, porque não foi renegociado não foi negociada lá na renovação. Gente, é o seguinte, vocês querem renovar conosco, então tem essa dívida aqui, vamos colocar aqui no papel, vamos quitar essa dívida, porque a água que está sendo vendida para a população e tudo, a Sabesp vai tirar seu lucro. Dá licença. Oi, Joilton, só pra gente pontuar aqui, a renovação com a Sabesp foi feita em 2007 e o contrato vai até o ano de 2037. São 30 anos de renovação. 30 anos. E a dívida já existia, viu, gente? Se é 2003, 2007, então precisamos saber como é que foi feita essa renovação. Eu acompanhei de perto e não me atentei a este caso aí, por exemplo. Vamos ao intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Vai presentear? Dê um presente da Cláudia Calçados. A Cláudia caprichou mesmo. Vai e confira. Você vai se surpreender. Linha de calçados famosos, bolsas e também botas. Tudo com muito estilo e bom gosto. Pagamentos no cheque ou cartões. Presenteie com Cláudia Calçados. Presentes para a família inteira. Cláudia Calçados. José Foz 541 em Prudente. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria, com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG Fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Supermercado Pastorinho é a sua loja todo dia. Todas as terças e sextas-feiras tem o Super Feirão. Supermercado Pastorinho, Centro e Vila Marcondes. Agamax Locação, o container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão muque e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para a sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container, pensou Agamax. Fone 21016181 Prudente. Prudente AM. Conexão Prudente. Conexão Prudente.
É isso daí, gente. São 11 horas e 38 minutos. Vamos falar do caso Marielle Franco, a vereadora lá do Rio de Janeiro, que foi assassinada. E o Bolsonaro nega envolvimento em assassinato e faz ataques à Rede Globo. Leno Falque tem a informação. Conexão Prudente. Após ser citado em reportagem sobre a investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o presidente Jair Bolsonaro foi às redes sociais e atacou a TV Globo e o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. A reportagem do Jornal Nacional foi baseada no depoimento à Polícia Civil de um porteiro do condomínio, onde o presidente tem casa no Rio. Segundo a matéria, o ex-policial militar Elcio Queiroz, suspeito de envolvimento no assassinato, disse na portaria que iria à casa de Jair Bolsonaro, na época deputado federal. Isso aconteceu no dia do crime. No entanto, os registros de presença da Câmara dos Deputados mostram que Bolsonaro estava em Brasília nesse dia. Em depoimento, o porteiro afirma que quem atendeu ao interfone por 2 vezes, autorizando a entrada dos suspeitos, foi Bolsonaro. Nas redes sociais, em tom agressivo, o presidente chamou o governador Witzel de inimigo e ameaçou a não renovação da concessão da Globo em 2022. A emissora se manifestou dizendo que não fez patifaria nem canalice, como afirmou Bolsonaro, e que, como sempre, foi feito jornalismo com seriedade e responsabilidade. A nota da Globo ressalta que o depoimento do porteiro, com ou sem contradição, é importante porque diz respeito a um fato que ocorreu com um dos principais acusados no dia do crime. Além disso, a mera citação do nome do presidente leva o Supremo Tribunal Federal a ter que analisar a situação. Em nota, o governador do Rio disse lamentar a manifestação do presidente. Wilson Witzel se defendeu dizendo que jamais houve qualquer interferência política nas investigações e que não compactua com vazamentos à imprensa. No STF, a citação de Bolsonaro, no caso, ainda é vista com cautela, pois não se sabe se a Procuradoria-Geral da República vai abrir investigação contra o presidente. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falque. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 40 minutos, gente. Em primeiro lugar, não renovar a concessão da Rede Globo, isso se chama ditadura, tá bom? Não é democrático, não é democrático. Apesar das divulgações que a Rede Globo tem feito com falta de responsabilidade com o jornalismo, isso é falta de responsabilidade com o jornalismo. Vamos deixar isso bem claro. Lá trabalham milhares de pessoas, de brasileiros honestos, inclusive. Tem muitos jornalistas dentro da Rede Globo que não compactuam com muitas ideias do Grupo Globo de comunicação. E tem muitas pessoas que gostam da Rede Globo e o brasileiro tem que respeitar isso. Então, não renovar a concessão da Rede Globo, isso não é democrático. Vai lá, processa a Rede Globo de televisão. Eu vejo assim, não mostre a Globo lixo, não vamos partir para esse lado, não. Porque, por exemplo, a Record, como que a Record foi adquirida pelo Bispo Edir Macedo? Como que ela é mantida, a Rede Record? Então não vamos aqui entrar em detalhes, não, tá bom? Tem umas coisas obscuras em termos de jornalismo nesse país. Aquilo que lhe interessa, né, que lhe convém, as pessoas vão fazendo isso daí. Uns verdadeiros jabás aí, que é umas coisas, sabe? Então vamos primeiro com cautela. Agora, independentemente de ser o presidente da República ter colocado o nome dele na investigação sem ter as provas concretas, mesmo porque o presidente não estava na residência dele nessa época, como é que ele autorizou? Como que foi essa autorização? Investiga-se primeiro, depois de tudo apurado e investigado e concreto o fato estiver concretizado, estiver o fato, daí se divulga. Jonatas. Me admira o trabalho que a Rede Globo tem tido ultimamente em revirar coisas que já estavam no passado, né? Me admira a Globo conseguir desarquivar um processo que corria em segredo de justiça a troco do quê? E agora acusar o presidente de ter participação, de deixar a entender que o presidente teve participação no assassinato da vereadora do PSOL, eu acredito que seja uma grande irresponsabilidade e um desserviço ao país.
Não é um jornalismo sério que tem uma atitude dessa. Acusar sem provas. Daqui a pouco, Joilton, e que fica a minha ironia nessa minha fala a seguir, vai sair uma manchete assim, abre aspas, assassino de Celso Daniel usava o mesmo perfume que Bolsonaro. Suspeita-se que foi comprado na mesma loja. Pode acontecer isso, né? Então, jornalismo, gente, é uma coisa muito séria. Eu não estou aqui falando, não, de repente o Bolsonaro é inocente na história. Não estou aqui para julgar ninguém. Quem julgam, os que julgam são juízes, no caso os ministros, né? A Procuradoria-Geral da República vai abrir esse processo, não vai investigar o presidente, não vai. Vamos saber o que vai acontecer nas próximas horas. Mas, no caso de qualquer nome, tem que ter responsabilidade antes de divulgar qualquer fato. E o casal Rosinha e Garotinho, hein? São presos acusados de ameaçar a testemunha. Vamos à matéria com Alexandra Fiori. Conexão Prudente. Conexão Prudente. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na manhã desta quarta-feira os ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha Matheus. O casal estava em casa, no Flamengo, na zona sul do Rio. Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos às 6h30 da manhã. É a quinta vez que Garotinho é preso e a terceira de Rosinha. Na terça-feira, os desembargadores da 2ª Câmara Criminal derrubaram habeas corpus que mantinha o casal em liberdade. A Justiça atendeu um pedido do Ministério Público que afirma que Garotinho e Rosinha estão interferindo nas investigações, incluindo ameaças a uma testemunha-chave. O casal tinha sido preso em setembro, acusado de participação em um esquema de superfaturamento em contratos celebrados entre a Prefeitura de Campos e a construtora Odebrecht. A defesa diz que vai recorrer ao STJ. De acordo com delações premiadas à força-tarefa da Lava Jato, o prejuízo aos cofres públicos causados pelo esquema que teria contado com a participação do casal pode chegar a 60 milhões de reais. Em nota, Garotinho e Rosinha se dizem vítimas de perseguição. Agência Rádio Web com informações do Rio de Janeiro, Alexandra Fiori. Conexão Prudente. 11h45, casal unido, né? Rio de Janeiro, gente. O Cabral, mais o... Quem mais? O Pezão, Garotinho, né? Todo mundo lá. O Cabral, gente, não é aquele que descobriu o Brasil, não. Aquele lá já foi muito faz tempo, né? Tá. Mas só para pontuar aqui, Joelton, você sabe que o Sérgio Cabral, ele aprova, né, a situação que ele fez. Ele mesmo foi lá, no governo dele, construiu o projeto para um novo presídio no Rio de Janeiro. Foi lá, licitou, possivelmente com dinheiro da Odebrecht. A Odebrecht deve ter construído. E ele mesmo, para provar que a obra é boa, ele foi ocupar o presídio que ele mesmo construiu. Isso é um exemplo, viu? Esse é um exemplo. E lá tá a Rosinha também, o Garotinho. Meu Deus, são 4 ex-governadores, gente, que estão na cadeia. Estão lá, estão todos cumprindo, né, pena por crimes que cometeu, que roubou o povo. Já imagina, 4 vezes 4... Teve governador reeleito lá? Vamos colocar aqui a grosso modo 20 anos, no mínimo 20 anos, roubando o dinheiro do povo do Rio de Janeiro, milhões. Não, mas daí eles não estão envolvidos, né? Ninguém. O Brizola, o Brizola, menos que alguém fale alguma coisa que comprove, para mim foi um dos políticos honestos. Ele foi governador do Rio Grande do Sul e depois governador do Rio de Janeiro, o Leonel Brizola. Uma pessoa de uma a Benedito da Silva, ela era manipulada, era fantoche lá dos petistas. Vamos ao intervalo comercial? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Toffoli, que propõe ao Congresso medida contra a prescrição de crime. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria, com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG Fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 3355 9200. Abasteça sua sorte na rede de postos Prudentão. Abastecendo na rede Prudentão, você concorre a um Onix Joy novinho em folha. Isso mesmo, um Onix Joy 0 km todinho pra você. Abasteça na rede Prudentão, preencha o seu cupom e ainda ajude o Hospital do Câncer de Prudente.
Abasteça sua sorte. Rede Prudentão. Qualidade é o nosso compromisso. Agamax Locação, o container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para a sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container, pensou Agamax. Fone 21016181 Prudente. Muito mais show, informação, esportes e prestação de serviço. 1070 Prudente AM. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Bom, gente, 11h49, vamos trazer aqui a matéria com o Toffoli propõe ao Congresso medida contra a prescrição de crime. Yuri Hudson. Conexão Prudente. Em meio ao julgamento que pode rever o entendimento sobre a prisão a partir da condenação em segunda instância, o presidente do Supremo enviou uma proposta aos presidentes da Câmara e do Senado como uma opção caso o STF mude o entendimento sobre o tema. A proposta do ministro Dias Toffoli é evitar que processos penais prescrevam quando um réu recorrer às instâncias superiores. Nesta terça-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que vê com bons olhos a matéria que pode pacificar qualquer tipo de entendimento sobre a prisão a partir da condenação em segunda instância. Boa proposta, uma boa ideia, já tem projetos tramitando aqui na Câmara. Nós vamos avaliar na CCJ e vamos dar prosseguimento ao processo, tentar construir a maioria para aprovar. Acho que é uma ideia importante que veio do presidente Toffoli, de outros ministros do Supremo, para que se possa dar clareza que a intenção sempre do legislador e do Supremo não é colaborar com a postergação de um julgamento. Em um processo judicial, os recursos podem ser usados como medidas protelatórias. Assim, o caso não é encerrado e o réu ganha tempo. É possível postergar até que se atinja a prescrição, quando não cabe mais punição. A sugestão de Toffoli é mudar o Código Penal. O objetivo do projeto é criar dificuldades para réus que podem pagar bons advogados e que conseguem entrar com recursos protelatórios. O Supremo está no meio do julgamento da constitucionalidade sobre a prisão de condenados em segunda instância. O debate sobre o tema será retomado na próxima semana. O placar parcial é de 4-3 a favor da prisão com execução antecipada da pena. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Conexão Prudente. Conexão Prudente. A grande questão é o seguinte, ótima ideia mesmo do Toffoli, que o Congresso realmente aprove. Só que a questão a ser analisada é o seguinte, haverá juízes o suficiente para fazer com que esses processos andem de acordo com a lei? Vamos colocar aqui, coloque 6 anos para que se possa fazer todos os julgamentos, em todas as instâncias, para que no caso da culpa a pessoa possa cumprir a pena já a partir da última instância, da condenação em última instância. Haverá juízes o suficiente para julgar todos os processos? Porque nós sabemos que há um déficit muito grande de juízes de primeira, de segunda instância para poder analisar os processos, né? Então nós precisamos analisar isso, ver se realmente haverá aí pessoas o suficiente para fazer esses processos andar. Porque nós sabemos muito bem que nos fóruns do Brasil inteiro são centenas, milhares de processos que aguardam julgamentos porque não há juízes o suficiente para fazer os processos andar. Fica a dica, como diria Mônica Guglielmi. Vamos, governo proíbe pesca em pontos atingidos por óleo no Nordeste. Yuri Hudson volta com a informação. Conexão Prudente. Conexão Prudente. O governo federal publicou nesta terça-feira uma instrução normativa que estabelece períodos de defeso adicionais para o ano de 2019. Na prática, a decisão cria restrições para a pesca de camarão e lagosta, o chamado defeso, em regiões do Nordeste atingidas pelo derramamento de óleo.
Segundo o Ministério, há uma provável contaminação química, o que incita a um período adicional de proibição à atividade pesqueira, que será de 1º a 30 de novembro, na área compreendida em vários pontos da região. Nesta terça, um grupo de parlamentares que vai visitar as regiões atingidas pelo desastre ambiental se reuniu. O deputado Pedro Lupion, do Democratas, cobrou a efetividade do governo nas investigações para responsabilizar os culpados pelo desastre ambiental. E principalmente o DNA desse óleo, né? Nós sabemos que ele não é da Brasileiro, nós sabemos que ele não é da Petrobras, nós sabemos que ele não vazou de nenhum navio, nenhum duto e nenhuma refinaria da Petrobras, muito menos de uma plataforma. Ou seja, ele é de algum outro país, provavelmente algum navio passando a 500 quilômetros da costa brasileira, ou seja, descobrir de onde saiu isso. Uma preocupação enorme para os estados do Nordeste. De acordo com a portaria do Ministério da Agricultura, será estendido por 2 meses o pagamento do chamado seguro defeso para os pescadores que ficarão proibidos de exercerem a profissão. Mais de 60 mil pessoas, segundo o governo federal. Há proibições de pescas para os estados de Pernambuco, Alagoas, Bahia e Espírito Santo. Você, pescador, pode conferir os detalhes direto no site www.agricultura.gov.br. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Conexão Prudente. Ainda dá tempo, vamos lá. Cientistas se unem para combater efeitos do óleo nas praias do Nordeste. A Mariana Araújo chega com a informação. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Pesquisadores de todo o Nordeste e representantes das secretarias de Meio Ambiente de estados da região estiveram reunidos nesta terça-feira no Recife para discutir formas de como a ciência e a tecnologia podem contribuir para mitigar os efeitos do óleo que chegou às praias. Foram debatidas estratégias para as áreas de meio ambiente, saúde e economia. O encontro foi organizado pela Academia Brasileira de Ciências. Segundo o IBAMA, as manchas de óleo atingiram 268 localidades de 94 municípios nos 9 estados nordestinos. O objetivo da reunião foi criar uma rede de estudos, unindo laboratórios e pesquisas, agindo de maneira articulada para prever situações e planejar ações a médio e longo prazo, como explica o pesquisador Jailson Andrade, vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências. O óleo que chegou nos estuários, nos manguezais, são terríveis. Eles não vão ser removidos facilmente das árvores, do vegetais do mangue, do sedimento. Então vão ficar durante muito tempo impactando. Isso requer, além de muita pesquisa, de muita ciência, requer um trabalho de monitoração continuada e de longo prazo, 5, 10, 15, 20 anos. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, informou que solicitou ao Ministério da Agricultura a ampliação da abrangência do seguro-defeso para mais pescadores. Nós já temos um cadastro em torno de 10 mil pessoas, mas todos nós sabemos que esse cadastro é mais amplo. Pela regra atual, só é atingido um universo muito pequeno, cerca de 400 pescadores de lagosta. Então isso é totalmente insuficiente diante do que a gente vê da necessidade diante desse dano e desses vazamentos aqui em Pernambuco. O secretário de Meio Ambiente da Bahia, João Carlos Oliveira, cobrou mais ações do governo federal na região. Precisamos desenvolver um trabalho para além de coleta de óleo na praia, sobretudo para a proteção dos nossos manguezais, dos nossos estuários, e aguardamos medidas efetivas do governo federal, especialmente do Ministério do Meio Ambiente, para que a gente possa dar uma resposta à sociedade. Ainda na reunião, o professor de Oceanografia e vice-reitor da UFPE, Moacir Araújo, pediu que a Marinha disponibilizasse seus navios de pesquisa para fazer coletas de água e óleo. O diretor de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, o almirante Marcos Olsen, informou que foram enviados para o litoral nordestino e do Espírito Santo 17 navios para atuar na questão do óleo. Agência Rádio Web, do Recife, Mariana Araújo. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Bom, e com essa informação estamos encerrando o programa Conexão. Queremos agradecer a Bia pela produção, que essas imagens aí é a responsabilidade dela, tá? Essa, a minha, né, cabeleireira minha,
É a Bia que é responsável. Jonatas, vamos embora? Você vai, eu fico por aqui ainda, Fica né, aí, Everton? pra falar de esporte, né? É isso aí. E nós vamos continuar acompanhando também no decorrer das semanas a questão da CPI que foi aberta pelos vereadores. Claro. Na próxima segunda-feira, possivelmente, será discutido também a questão da Sabesp na Câmara Municipal. Nós vamos continuar acompanhando todos os trâmites. É claro que a CPI vai ficar somente para o ano que vem, o resultado desse trabalho, porque nós estamos há um mês aí do recesso parlamentar. Então ficará somente para o mês de fevereiro ou março do ano que vem, né? Março do ano que vem, né? Março do ano que vem vai ser concluído. E daí depois já começa o período eleitoral, mês de abril. Bom, mas tudo bem, vamos lá. Então, obrigado, Jonatas. Tudo do Campeonato Brasileiro. O Liberto Fatioli, amiguinho, o Semensati, o Davi. Todo mundo aqui falando de esporte. O Jonatas também falando sobre esporte. Hoje mais uma rodada, Palmeiras e São Paulo, clássico. E há 10 rodadas, o pessoal do Palmeiras segue o líder, né? E agora o pessoal do Flamengo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, né? Amanhã o Bruno estará de volta aqui apresentando. Amanhã sim, viu? Amanhã o Bruno estará aqui com vocês, apresentando o programa. Aqui o Conexão. Que todos tenham uma boa tarde, um forte abraço e até lá. Conexão Prudente.